Pois bem, meus irmãos, o assunto que Deus propôs ao meu coração para nós tratarmos hoje à noite tem a ver com o motivo dessa oração que nós acabamos de fazer. O tema para a nossa breve reflexão de hoje à noite, com a ajuda do Senhor, será o poder de Deus e as nossas impossibilidades. E para tanto eu gostaria de convidar você a ler junto comigo esse texto que se encontra no segundo livro dos Reis, no capítulo 6, a partir do verso 1. Eu acho que eu disse Primeira Reis, não foi? Segunda Reis, irmãos, o texto é Segunda Reis, capítulo 6, verso 1. A palavra do Senhor nos diz assim: disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Disse um: serve-te de ires com os teus servos. E ele tornou: eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira, e sucedeu que enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água, e ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque o machado era emprestado. Então perguntou o homem de Deus: onde foi que caiu? E ele lhe mostrou o lugar. Então Eliseu cortou um pau, um galho, e lançou-o ali, e fez flutuar o ferro, e disse: levanta-o. Ele estendeu a mão e o tomou. Amém? Vamos orar um pouco mais, irmãos, em nome de Jesus. Meu Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. Meu Deus, esse texto é tão conhecido, esse texto é tão poderoso, Senhor, e ele fala acerca das nossas impossibilidades. Meu Deus, nós somos tão limitados em nosso poder, Senhor. Nós somos tão finitos quanto aquilo que nós podemos realizar por nós mesmos e pelas pessoas que nós amamos, Senhor, e bem assim pelo Teu reino. Mas Tu és todo poderoso. Aquilo que é impossível a nós é plenamente possível a Ti. E esse texto fala das nossas impossibilidades ante ao Teu poder que é extraordinário. O mesmo Deus que há um tempo fez com que o machado flutuasse, é o Deus que atualmente pode curar, e pode ressuscitar, e pode reescrever novas histórias. Portanto, tenha misericórdia de nós, Senhor, e permita que brevemente, hoje à noite, nós possamos refletir acerca dessas grandezas espirituais que nos são tão caras, para que nós possamos voltar aos nossos lares com a certeza inafastável de que o Deus que fez esse machado flutuar de uma maneira extraordinária é o mesmo Deus a quem nós servimos nos dias atuais, que ainda pode fazer coisas extraordinárias na nossa vida. Meu Deus, esse é o desejo do nosso coração e a nossa humilde oração ante a Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Pois bem, meus irmãos, tudo começou com o desejo daqueles seminaristas de expandir a escola dos profetas. A época em que essa história tão conhecida aconteceu, havia na região norte de Israel aquilo que era chamado de escola dos profetas ou rancho dos profetas, que nada mais era senão um aglomerado de jovens que, em determinado momento das suas vidas, passaram a observar os ministérios, a princípio, de Elias e depois de Eliseu. Como não haviam seminários de teologia organizados, assim como nós temos nos dias atuais, se aqueles rapazes desejassem ser treinados para servir ao Senhor em sua seara, se aqueles rapazes desejassem ser treinados para servir ao Senhor nessa economia do reino, eles precisariam caminhar com aqueles profetas para finalmente se tornarem profetas, caso o Senhor desejasse. Nos dias atuais não é diferente. Apesar de nós termos seminários de teologia, aqueles jovens rapazes que querem se tornar pastores, eles precisam inevitavelmente caminhar ao lado de outros pastores. Porque os seminários, por mais importantes que eles sejam, eles não servem para formar pastores. Seminários servem para formar teólogos. Seminários ensinam teologia. Pastores são formados por outros pastores. Jovens que aspiram ao episcopado,
que almejam essa excelente obra, eles precisam caminhar com outros pastores para saber como é que um pastor se comporta ante aquilo que Deus tem colocado perante eles para realizar. Esses rapazes eram apaixonados pelo Senhor. E eles queriam se tornar profetas. Eles olhavam para Elias, por exemplo, e eles queriam ser assim como Elias era. E eu quero acreditar que nesse momento o povo do Senhor viveu uma espécie de avivamento quanto à vocação, porque por mais que fosse um ato de muita coragem se tornar profeta nesse momento histórico, visto que os profetas eram perseguidos, esses rapazes estavam almejando servir a Deus à época em que Acabe e Jezabel se assentavam no trono de Samaria, perseguindo os profetas do Senhor, colocando-os atrás das grades, matando-os inclusive. Portanto, ser profeta nessa época, para além das dificuldades normais do ministério, era algo que poderia custar muito caro àqueles garotos. Mas na minha maneira de ver, eles olhavam para Elias e depois para Eliseu, e havia algo naqueles profetas que aquecia o coração daqueles garotos. Havia algo que enternecia as suas mentes a tal ponto que eles não temiam a cólera do rei. Eles não temiam as dificuldades normais do ministério, sabe? As madrugadas insone para orar pelas ovelhas, e as lágrimas derramadas nos atos fúnebres, e todo o sofrimento que nos acomete pelo fato de nós caminharmos com outras pessoas que sofrem, porque não se enganem. As pessoas sofrem e nós vamos até lá para encorajar as pessoas e nós sofremos com elas. Isso é bíblico, nós devemos nos alegrar com aqueles que se alegram. Há um momento de comer a fatia de pizza com um pouco de refrigerante, mas há aquele momento em que nós abraçamos os irmãos e nós choramos olhando para o caixão, irmãos. Isso corta na carne, isso provoca demandas emocionais que se somam de tal forma que daí a pouco os seus nervos começam a te deixar na mão. E você começa a perceber que o ministério é algo que te custa, é algo que te cobra. E só mesmo quem tem convicção de que foi chamado para isso permanece. Se você aspirar ao episcopado para pregar em um grande evento, meu irmão, infelizmente eu quero dizer para você que você vai ficar pelo caminho. Se você aspira o episcopado para ter uma biblioteca bacana, e para usar um vocabulário rebuscado, e para estar em evidência no domingo à noite, por exemplo, falando para um público semelhante a esse, meu querido irmão, a sua motivação é equivocada, você provavelmente vai ficar pelo caminho. Porque quando as lágrimas rolam por nossa face, irmão, só mesmo o senso de vocação é que faz com que nós venhamos a permanecer. Talvez seja por conta disso que tantos colegas ficam pelo caminho, porque em determinados momentos o fardo se torna muito pesado, só mesmo com a graça de Deus. Esses garotos não eram diferentes, eles estavam dispostos a pagar o preço do discipulado. E é interessante que quanto mais difícil se tornava a missão, quanto mais os opositores se levantavam, mais jovens, valorosos e preciosos se dispunham para servir a Deus, para contribuir com a expansão do seu reino, para manifestar a sua glória, de modo que em um determinado momento Elias foi levado até os céus naquele redemoinho, após aquela carruagem preciosa de fogo ter passado. Eliseu se tornou o seu sucessor e ainda assim o número de vocacionados aumentava cada vez mais. Nós não sabemos qual era o currículo daquele rancho de profetas, nós não sabemos quais disciplinas aqueles profetas primitivos lecionavam, mas nós sabemos que havia algo neles que apaixonava aqueles garotos. Aqueles homens caminhavam pelos desertos e pelos vales do reino do norte em Israel, em um momento tão difícil, e de alguma forma, espiritualmente falando, outros rapazes olhavam para eles e diziam no seu coração: eu quero isso para a minha vida. Nós precisamos, sobretudo nós que temos papéis de liderança na igreja, orar para que Deus ainda nos dê isso, irmãos. Fazer com que aqueles que estão vindo após a nossa geração olhem para nós e sintam o desejo de ser assim como nós somos. Porque se um jovem adolescente da minha igreja, ao me ver pregar, não sentir no seu coração o desejo de ser pastor, assim como eu sou, alguma coisa está errada. Nós precisamos suscitar vocacionados. Nós precisamos aspirar nas outras pessoas vocação, para que as próximas gerações perpetuem o legado que nós estamos tentando perpetuar agora.
Na minha maneira de ver, Elias e Eliseu, eles conseguiam fazer isso muito bem. O seminário estava lotado, estava repleto, e foi por conta desse bom problema. Porque ter um cenáculo lotado de pessoas que querem aprender com outras pessoas a como servir a Deus, é um problema maravilhoso, é o sonho de todo pastor. Então aqueles rapazes chegam para Eliseu com esse bom problema, e eles falam o seguinte: eis que o lugar em que nós habitamos contigo é estreito demais para nós. Vocês percebem? O número de alunos cresceu ao ponto de fazer com que o seminário não comportasse mais todos eles. É um problema extraordinário. Afinal de contas, meus irmãos, todos nós queremos prosperar naquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Sim ou não? Mas é claro que sim. Portanto, perceba que quando Deus ele quer fazer prosperar, Ele faz. Nós estamos vivendo uma época de profunda crise política. Nós estamos nesse texto vivendo uma época de profunda crise religiosa. Ao longo de 200 anos, pelo menos 19 reis foram levantados em Samaria, e todos eles fizeram continuamente o que era mal perante os olhos do Senhor. Nessa época ser profeta não dava ibope. Nessa época ser profeta não lhe oferia uma rede social com milhares de seguidores e muitas curtidas nas suas postagens. Nessa época ser profeta não colocaria você num púlpito para pregar para milhares de pessoas, absolutamente. Nessa época ser profeta era correr o risco de morrer na próxima esquina, de não saber onde você ia dormir, ou o que comer, ou mesmo aquilo que você iria beber. Mas ainda assim, esses garotos queriam estar lá, muito provavelmente porque Elias e Eliseu eram tão apaixonados pelo que eles estavam fazendo, que mesmo em meio a uma crise tamanha, sob todos os aspectos, ainda assim, as outras gerações queriam ser assim como eles eram. Meus irmãos, nos dias atuais, não é diferente. Os homens de Deus atraem pessoas a si mesmos, para a glória de Deus, da mesma forma. Não para sua promoção pessoal, absolutamente. Mas é que por meio deles, Deus faz com que outras pessoas sintam no seu coração o desejo de ser assim como eles são. Todos nós aqui precisamos de referenciais. Meus irmãos, ninguém aqui nasceu sabendo o que deveria fazer. O que você faz, você aprendeu com alguém. Se eu não tivesse visto um outro pastor apaixonado por Jesus pregar, eu nunca saberia como me comportar num púlpito. Você não aprende isso em uma esquina conversando bobagens, ou uma praça pública fazendo qualquer tipo de coisa que agrade ao seu coração. Você aprende isso observando outras pessoas fazerem. Isso vai encantando você vai se sentindo atraído por isso, e daí a pouco você percebe, e esse é o segundo momento mais importante da sua vida, que você nasceu para isso. E esses referenciais vão fazer toda a diferença, porque você vai olhar para eles e vai sentir no seu coração o desejo de ser para Deus aquilo que eles também são. Portanto, se você exerce uma função de influência na igreja, se você lidera alguma coisa, se você está fazendo algo para a glória de Deus, e ninguém sente no coração o desejo de ser assim como você, meu irmão, alguma coisa provavelmente está errada. Porque nós precisamos suscitar novos vocacionados. Homens de Deus geram outros homens de Deus. Mulheres de Deus geram outras mulheres de Deus. Meu irmão, você toca guitarra, um jovem da igreja tem que querer tocar guitarra igual a você. Você toca bateria, um jovem da igreja vai ter que querer tocar bateria igual a você. Ainda no culto das 5 horas eu vi aqui Bernardo, é um bebê ainda, está com alguns meses, não fez um ano ainda, é apaixonado pela bateria. Já imaginou, irmãos? Pode ser uma vocação preciosa. E ainda outros meninos e meninas aí que podem olhar para esses instrumentos e sentirem no coração a mesma coisa. E nós precisamos garimpar esses talentos, porque a vida tem muita pressa. Ainda ontem eu estava saindo do seminário tão jovem, essa semana eu inventei de ver um vídeo com Raíssa de uns 5 anos atrás, sabe? No período da pandemia, nós transmitimos o culto aqui do gabinete do pastor, apenas eu, ele e Madison. Era uma época
terrível. Você não tem ideia do que é pregar para uma parede branca, fria, sem vida. E eu olhava para mim, irmãos, nesses 5 anos eu acho que eu envelheci uns 500. Meu Deus, eu estou passando, irmãos. E eu fico preocupado se de fato eu estou fazendo algo que vale a pena. Tem que ser verdade para mim. Porque eu não vou ter uma outra oportunidade de voltar no tempo para viver a minha vida toda novamente. Eu não posso brincar com aquilo que eu estou fazendo. Tem que ser real. Então, homens de Deus devem gerar outros homens de Deus, mulheres de Deus devem gerar outras mulheres de Deus. Contudo, assim como tudo na vida, esse despertar possui bônus e ônus, prós e contras. Porque mesmo esse crescimento sadio, como era o caso do crescimento da escola de profetas de Elias e Eliseu, traz em seu lastro alguns problemas, que podem ser considerados problemas bons também, mas que precisam ser levados em consideração. A escola estava crescendo, eles precisavam ampliar. Assim como quando o nosso ministério cresce, Deus nos abençoa, nós temos que ter da mesma forma esse tipo de preocupação. O que Eliseu deveria considerar no momento de expandir o seu ministério? O que nós que estamos aqui hoje à noite precisamos considerar no momento de expandirmos as nossas tendas, no momento de crescermos? Nós vamos crescer de uma maneira atabalhoada, sem saber para onde vamos, sem um senso de direção correta? Claro que não. Nós precisamos crescer corretamente para a glória de Deus. E eu vejo um primeiro conselho que é muito importante para todos nós aqui. Qual seja? Crescimento requer planejamento. Planejamento. Todo crescimento precisa de direcionamento. Nós precisamos saber para onde nós estamos indo quando nós estamos crescendo. Onde é que nós pretendemos chegar com tudo isso? Pense, por exemplo, na árvore que você deseja plantar no seu jardim. A árvore, ela é idealizada em um jardim para trazer refrigério. É o fruto, a sombra, a tranquilidade. Mas caso você não calcule bem que espécie de árvore você vai plantar, sobretudo no que diz respeito às raízes dela, você pode causar um prejuízo muito grande à estrutura da sua casa. Porque essa árvore pode crescer dominando tudo, quebrando tudo, ruindo as estruturas, causando mais prejuízo do que necessariamente prazer. Quando nós não planejamos o nosso crescimento, quando nós não temos um objetivo, quando nós não sabemos onde nós precisamos chegar, às vezes o crescimento faz mais mal do que necessariamente bem. Quantas empresas não diminuíram porque cresceram, ou até quebraram, enquanto outras cresceram, prosperaram porque diminuíram? Crescimento só é bênção quando nós sabemos para onde nós estamos crescendo, quando nós sabemos o que nós estamos nos tornando. E eu creio que Eliseu ponderou a respeito dessas coisas. No mundo espiritual, no campo da igreja, a nossa evolução precisa ser um reflexo da piedade do nosso coração. Porque se você crescer em projeção e não crescer em oração, se você crescer em conhecimento, mas não crescer em quebrantamento, meu irmão, você vai ser um poste que não vai ter substância, e na primeira dificuldade você vai ruir. O crescimento precisa ser planejado. E em segundo lugar, nós precisamos ter estratégias para crescer. Todo crescimento está associado a algo que está dando certo, que está produzindo frutos, que está gerando vida. Contudo, com o crescimento surgem novas frentes de trabalho, oportunidades de expansão, o que pode fazer, preste atenção, que a nossa visão inicial se perca. Nós não podemos crescer ao custo de negociarmos a nossa visão. Nós não podemos crescer ao custo de negociarmos a nossa identidade. Tantas pessoas no nosso meio evangélico que começaram tão bem, seja no âmbito da pregação, seja no âmbito da canção, grupos de louvor, por exemplo, que começaram de uma maneira espetacular, mas que em determinado momento da trajetória perderam foco, deixaram de ser quem eram.
E hoje em dia, irmãos, são uma nota de rodapé na história. Não vale a pena esse tipo de crescimento. E é justamente aqui que a estratégia faz toda a diferença. A estratégia fará com que o nosso crescimento seja ordenado, ela apontará para uma direção e não permitirá que a característica inicial se perca em uma grande gama de inovações. E o que nós aprendemos com isso? Que precisamos crescer, mas sem perder a nossa identidade. Nós precisamos crescer, sem esquecer de onde nós saímos. Nós precisamos crescer, sem esquecer de quem nos ajudou lá atrás. Nós precisamos crescer, contudo sem perder o nosso objetivo. Nós precisamos crescer, desde que não venhamos a negociar os nossos valores. Nós precisamos crescer, desde que nós não venhamos a esquecer quem é o dono da obra. Mas em terceiro lugar, crescimento requer poder do alto. Eu concordo com o pastor Ronaldo Lidório quando ele diz assim: sem o Espírito Santo, nada de bom acontece. Mas no poder do Espírito Santo, tudo pode acontecer. Todo o crescimento que não é produto do poder do Espírito Santo em nossas vidas e comunidades está fadado ao fracasso, visto que por si só ele não se mantém, é um grande castelo de cartas, não possui substância. Contudo, o crescimento que é produto do agir de Deus é saudável, comunica vida, beleza por toda parte. E o melhor, o crescimento que é produto do Espírito Santo não pode ser frustrado. Os opositores vão se levantar, aqueles que não desejam ver o bem da obra de Deus vão tentar resistir, eles vão fazer o seu melhor. Mas a igreja permanecerá crescendo, porque maior é aquele que se encontra conosco do que o nosso adversário. E finalmente, em quarto lugar, crescimento requer oração e dependência. Mais uma vez com a palavra, o pastor Ronaldo Lidório, e ele diz: sempre tenha o cuidado de perguntar para Deus: Senhor, qual é o próximo passo? Senhor, qual é o próximo passo? Em outras palavras, o que o pastor Lidório está dizendo? Que nós precisamos depender do Senhor, que nós não devemos ousar dar um único passo, ainda que seja para frente, sem o consentimento dEle, porque às vezes esperar é crescer, porque às vezes nós precisamos dar um passo para trás, para dar muitos outros para frente. Sobretudo quando tudo está indo bem, esse sim é o momento. Às vezes nós só temos a sensibilidade espiritual de perguntar para Deus qual é o próximo passo, quando tudo está dando errado. Mas Senhor, eu já fiz de tudo, eu não sei o que fazer, tudo está dando errado, o que o Senhor quer que eu faça? Não é bom chegar nesse ponto. Bom mesmo é tudo está dando certo e você dizer: Senhor, eu quero me manter aqui. Qual é o próximo passo, Senhor? Para não quebrar a cara, para não haver frustração, mas para que haja sempre prosperidade. Ora, irmãos, eu creio que tudo isso estava presente no projeto de expansão da Escola dos Profetas. Havia planejamento, boas estratégias, poder do alto, oração e dependência. Os meninos chegaram até Eliseu e disseram, verso 2, vamos até o Jordão, vamos tomar de lá, cada um de nós, uma viga, e vamos construir um lugar maior para que nós possamos habitar. Eliseu era um homem de Deus, um homem experiente, que já havia vivido demandas poderosas com o Senhor. É óbvio que uma decisão como essa não seria tomada no supetão. Seguramente ele ponderou sobre as implicações daquela expansão, e aparentemente no entendimento dele não havia nada que a desabonasse. O homem de Deus, portanto, concordou e concedeu a sua bênção para que o projeto tivesse prosseguimento. E isso foi possível porque, pelo que eu julgo, houve planejamento. Perceba o planejamento em ação. Os seminaristas chegam para ele e falam assim: nós queremos ir até o Jordão, porque é no Jordão que nós vamos encontrar o que precisamos. Eu quero fazer uma pergunta para você que precisa crescer espiritualmente, para que você, quem saiba, saia desse marasmo, dessa apatia. Você precisa crescer, meu irmão.
O apóstolo Paulo olhou nos olhos de Timóteo e disse que o teu progresso a todos seja manifesto. Cresça, Timóteo. Saia do ponto A para o ponto B. Há pessoas preciosas no meu evangelho que precisam ambicionar mais, que precisam desejar mais. Você quer um conselho? Leia boas biografias de homens e mulheres de Deus que viveram coisas extraordinárias. E no final dessa leitura, dobre o seu joelho e diga para Deus em oração: Senhor, faça de novo. Eu creio que Deus precisa de outro príncipe dos pregadores. Será que só teve Spurgeon, irmãos? Deus pode levantar outro, sim ou não? Claro que pode. Eu creio que Deus ainda pode levantar jovens irmãs para salvar tribos indígenas inteiras da Amazônia Legal. Ou Deus só usou a Sophia Miller? Claro que Ele pode usar outras, há tantas outras. Ambicione um pouco mais, planeje um pouco mais para a glória de Deus. Esses seminaristas sabiam para onde ir, eles deveriam ir para o Jordão. Eu quero perguntar a você, para onde você vai, meu irmão? Você sabe o que procurar, onde procurar, para alcançar os seus objetivos? Ou você vem para a igreja simplesmente por vir? Você ouve e vai embora. Você vê outras pessoas exercendo dons e talentos, implicando, contribuindo, crescendo, enquanto você vai se satisfazer em sentar aí e depois voltar para casa. É um desperdício de alegria. Ambicione um pouco mais. Há tanta coisa que precisa ser feita e nós precisamos de você, com seus dons, com seus talentos, com sua paixão pelo Senhor. Planeje. Mas também havia estratégia. Os seminaristas disseram assim: tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Todos iriam participar. Cada um faria a sua parte para que o crescimento fosse saudável. Os discípulos foram bem específicos. Cada um vai cortar uma viga e vai trazer a sua viga para cooperar. O que nós aprendemos com isso? Que o reino dos céus é um reino de amigos, de parceiros queridos. Ninguém caminha sozinho, visto que a obra foi planejada pelo Todo-Poderoso para ser feita em conjunto. Houve uma pessoa que poderia ter feito tudo sozinho, ele preferiu fazer com os discípulos. E você não é maior nem mais poderoso que Jesus. Você precisa de parceiros, você precisa de amigos, você precisa de pessoas para estar ao seu lado, de preferência que sejam mais apaixonadas por Jesus do que você, para que no momento que você disser: rapaz, eu acho que não vai dar certo, a pessoa diz: vai dar sim. Vai dar, porque a graça que nos chamou no princípio vai ser suficiente para nos fazer prosperar até o final. Você só está desmotivado, mas Deus será por nós para nos fazer prosperar. Esse é o amigo apaixonado pelo Senhor Jesus. Eles queriam construir juntos, porque homens e mulheres de Deus trabalham juntos para a glória de Deus. Havia planejamento, havia estratégias. Também havia poder do alto e dependência, porque Eliseu era um homem de oração. E sendo um homem de oração que tinha experiência com Deus, a resposta dele foi: vocês estão abençoados, podem ir. Tudo estava muito bem encaminhado para a glória de Deus. Mas então um dos discípulos provavelmente exteriorizou aquilo que estava no coração de todos. E ele disse: a gente queria que o Senhor viesse também. É claro, né, irmãos? Eliseu ia ficar para trás e os seminaristas iam sozinhos? Claro que não. E como isso é interessante? Porque mesmo havendo planejamento, estratégia, oração e dependência, os alunos disseram: Eliseu, a gente queria que você fosse também. Como isso faz diferença, irmãos? Eu creio que eles estavam absolutamente certos, porque afinal de contas é muito bom andar com quem é apaixonado pelo Senhor, sim ou não? Meu Deus, mas é extraordinário. Você já teve a oportunidade de conviver com quem é apaixonado pelo Senhor? Com alguém que possui os mesmos afazeres que todos os demais, tem que acordar bem cedo pela manhã para trabalhar, tem que cuidar da família se já for casado, e dos filhos se eles já existirem, e tem que
cumprir com tudo, mas que toda pessoa comum precisa cumprir. Mas ele é algo mais, ele é apaixonado por Jesus. Há um brilho nele, que demonstra por A mais B, que ele compreendeu a mensagem da cruz ensanguentada. Ele precisa fazer tudo que os demais, mas ele fulgura a glória de Deus. Ele tem um bom perfume de Cristo, é agradável estar perto dele, faz com que você pense em questões que são espirituais e sobrenaturais, te lembra que é um propósito para a vida. Você quer fazer mais para Jesus só pelo fato de conviver com essa pessoa. Você possui amigos assim? Eu quero acreditar que Eliseu era uma dessas pessoas. E para além de tudo isso, há sempre uma segurança adicional, não é? Já imaginou você estar num projeto, caminhando em uma floresta em direção à margem de um rio para derrubar algumas árvores, para fazer uma casa maior, e de repente você olha para o lado e tem Eliseu? É como ir numa excursão, olhar para o lado e ver o pastor Hernandes Dias Lopes. E tantos outros que têm abençoado tanto a nossa nação e bem assim o mundo inteiro. Eu quero acreditar que era exatamente isso o que os discípulos estavam buscando. Eles estavam buscando estar mais próximos do Senhor, através da intimidade que o líder deles tinha com Deus. Você tem se aproximado de pessoas que consequentemente te aproximarão mais do Senhor pela intimidade que essas pessoas têm com Deus? Quem são seus referenciais? Com quais pessoas você tem andado? Eu disse para você que você precisa saber quais são os seus objetivos e traçar metas, aspirar, viver mais e melhor para a glória de Deus. Isso inevitavelmente passa por suas influências. Quem é que você lê? Com quem você anda? Você está olhando para onde? Nós estamos vivendo em uma época em que todo mundo está falando, tem muita gente falando ao mesmo tempo. A minha pergunta para você: você está ouvindo a voz de quem? Tem muita gente dizendo qual é a direção correta. Você vai no YouTube, por exemplo, e só que você vai encontrar é gente boa falando muita coisa. Há experts para todo lado. A minha pergunta é: você está seguindo quem? Quando Eliseu disse: eu vou com vocês, seguramente no coração os meninos disseram: glória a Deus. É uma segurança a mais. É muito bom andar com quem é apaixonado pelo Senhor. E eu olho, irmãos, para a minha vida, e eu consigo olhar para as vidas de vocês também e perceber que Deus, em sua maravilhosa graça, nos presenteou com homens e mulheres que são tão apaixonados por Ele, assim como Eliseu era. Pessoas que estão muito próximas do Senhor e que estão também muito próximas de nós para nos abençoar. Que alegria quando alguém que está bem pertinho de Jesus se oferece para nos ajudar. Você está organizando um congresso, por exemplo. Você pensa no tema, você pensa na data, há tanta expectativa no seu coração. Então você pensa assim: mas puxa vida, quem é que vai pregar nesse tema? A quem é que eu vou confiar essa responsabilidade? E nesse momento, instantaneamente, um nome surge na sua mente. O fulano. Aí você liga para ele, ou manda uma mensagem. E às vezes, quase sempre, isso não vai dar certo. Mas às vezes ele fala assim: eu tenho disponibilidade, eu vou. O que é que você sente no seu coração? Não se trata de idolatria, irmãos, nós já passamos dessa fase, nós somos crentes, graças a Deus. Mas se trata daquela alegria que invade o seu coração pelo fato de saber que aquela pessoa é apaixonada por Jesus. Ela vai funcionar bem naquele tema, o Espírito Santo vai manifestar a sua beleza e os pecadores sairão dali abençoados. Como isso é extraordinário! A pessoa certa fazendo aquilo que ela nasceu para fazer, para a maior glória de Deus. A Bíblia não nos diz qual era o currículo da escola de Elias e Eliseu. Nós não sabemos, como eu já disse, o que eles ensinavam. Mas de uma coisa nós sabemos: esses homens entendiam de intimidade com Deus. Esses homens entendiam de poder de Deus. Esses homens entendiam de ver sinais, prodígios e milagres para a glória de Deus. E quando eles estavam presentes, qualquer coisa podia acontecer. Elias e Eliseu eram homens com os quais a geração deles podia contar. E como isso é importante? Quando nós temos com quem nós podemos contar
para a glória de Deus. Você precisa na sua vida de pessoas com as quais você possa contar. Pessoas sensíveis à voz do Espírito Santo para te encorajar, para te orientar, para te fazer crescer e para sofrer com você se for o caso. Você precisa de pessoas apaixonadas pelo Senhor Jesus na sua vida. E essas pessoas são os verdadeiros presentes de graça de Deus para nós. São os nossos parceiros ministeriais, são os nossos amigos queridos, são as pessoas que Deus coloca em nossa vida para nos abençoar. Se você não possui pessoas assim na sua vida, esse é o momento de você orar e dizer para Deus no seu coração: Senhor, faça esse milagre, coloque alguém apaixonado por Ti na minha vida. Eu preciso de referenciais, eu preciso de boas influências. Você tem filhos adolescentes, ora por eles agora também. Senhor, coloca boas influências na vida dessa menina, coloca boas influências na vida desse menino. Nós não oramos mais por isso, irmãos. Nós não temos mais essa ambição, sabe por quê? Porque nós não temos tempo nem para fazer esse tipo de oração. A gente vive nessa correria, está todo mundo querendo pagar o próximo boleto, está todo mundo querendo pagar a próxima fatura. Nós não temos mais nem tempo de orar por nossos próprios filhos. No máximo que a gente consegue é dar um conselho no intervalo do almoço, quando de repente você chega uns minutinhos mais cedo e vê que ele está voltando, ou ele está voltando da escola com aquela amizade que não convém. Enquanto você está colocando seu almoço no micro-ondas para esquentar, entrar no carro e voltar para o trabalho novamente, você diz: olha, não quero você com aquela pessoa, não é bênção para a sua vida. Mas você não tem, humanamente falando, o poder de fazer absolutamente nada, porque daqui a 5 minutos você vai estar fora de casa novamente, a internet está aí, e a televisão está aí, e tudo isso é influência. Nem essa sensibilidade para orar por questões assim nós temos mais, salvo as devidas exceções. Que dirá clamar a Deus por boas influências para nós mesmos? Mas quando eles chegaram ao Jordão, eles começaram a cortar a madeira. Tudo havia sido devidamente planejado e justificado, o crescimento espiritual era saudável, o projeto de expansão caminhava bem, o homem de Deus estava com seus discípulos, aparentemente seria uma missão tranquila, sem atropelos, até que, inesperadamente, algo aconteceu. Verso 5. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. E ele gritou e disse: ai meu Deus do céu. Você já teve esse tipo de expressão muitas vezes na sua vida? Quando você bate o carro, o que é que você diz? Oh, coisa maravilhosa, glória a Deus. Rapaz, fazia tempo que eu não batia esse carro, bati agora, coisa boa, experiência podia ser melhor. É isso que você diz? Você se desespera. E você diz: ai meu Deus, como isso pode acontecer? Senhor, tenha misericórdia, que ninguém tenha se machucado, que os danos sejam os menores possível, que essa pessoa saia do outro carro de cabeça fria, para resolver tudo na página. Assim, ai meu Deus a todo momento, tenha misericórdia a todo momento, meu Senhor, venha cá a todo momento. É a sensação de desassossego, de desesperança, é a dor da alma, é a dor de existir. É o problema que surge para roubar a paz, para retirar o sono, para fazer fugir o apetite. O garoto estava com uma ferramenta que naquele contexto histórico custava uma verdadeira fortuna. Uma fortuna ter uma ferramenta daquela. O machado era emprestado. E as pessoas pagavam as dívidas que possuíam naquela época com a própria liberdade, se tornando escravas. Todo o futuro daquele garoto agora estava literalmente no fundo daquele rio que era barrento, muito escuro. E quando ele diz: ai meu Deus, há tanta coisa nessa frase. Ai meu Deus, porque em mim não há força para resolver esse problema. Ai meu Deus, porque eu não sei nem por onde começar. Ai meu Deus, a quem eu vou recorrer? Ai meu Deus, o que será do meu futuro? Para onde eu voltarei? E o que será de mim? Era emprestado, Senhor. Você percebe? Havia planejamento, havia estratégia, havia oração, havia dependência de Deus. O homem de Deus estava inclusive lá para abençoar tudo aquilo que estava acontecendo. Mas é o dia mau que surge, irmãos. É o sofrimento que não é agendado. É aquilo com que nós não queremos nos encontrar, mas infelizmente pelo fato de sermos seres humanos,
sujeitos a dores e fraquezas, infelizmente, encontramos. E é justamente em momentos assim que pessoas que possuem intimidade com Deus fazem toda a diferença. Muito provavelmente, Eliseu ouviu os gritos de aflição daquele garoto e se aproximou do rapaz. Há muitas pessoas que, quando ouvem o grito de aflição, elas procuram se afastar. Mas há outros que escutam o grito de aflição e se aproximam. Se não puderem fazer nada do ponto de vista humano, pelo menos para sofrer com você. E Eliseu era uma dessas pessoas. Se aproximou do rapaz e perguntou assim, despretensiosamente: onde foi que caiu? Quem tem intimidade com Deus, irmão, sabe que há um propósito para todas as coisas debaixo do sol. E que no final das contas, uma vontade que é boa, perfeita e agradável sempre se manifestará. É como que se nas entrelinhas da sua pergunta, Eliseu estivesse dizendo: tenha calma, meu filho, não se desespere, nem tudo está perdido. Deus está no controle de tudo e o nome dele será glorificado no final. Você percebe como são palavras assim que acalentam as nossas almas nos momentos de dificuldade e fazem o nosso pobre coração descansar? Como nós precisamos de pessoas que façam isso por nós, que nos momentos de angústia e aflição se aproximem de nós, porque por sua vez elas estão próximas do Senhor, e digam: tenha calma, não se desespere, nem tudo está perdido, porque as nossas vidas não são decididas na terra, as nossas vidas são decididas no céu. O que acontece em seguir, irmãos, enche o nosso coração de alegria, porque visto que quando tudo mais parece não contribuir, quando tudo mais parece não ajudar, nós ainda temos o sobrenatural de Deus, nós ainda podemos contar com o sobrenatural de Deus. Diga para o seu coração nesse momento: Deus ainda tem poder de surpreender na terra, Deus ainda tem poder de fazer coisas extraordinárias na terra, nós ainda podemos contar com os milagres do Senhor. Onde foi que caiu? E o menino mostrou: parece que eu estou vendo, irmãos, foi ali, o senhor está vendo, a gente planejou, a gente orou, a gente depende do Senhor, até o Senhor foi convidado, caiu ali, e agora o que é que eu faço? Como é que eu pago isso? O que é que eu vou dizer para o meu pai? O que é que eu vou dizer para a minha mãe? E o meu futuro como profeta está tudo perdido. E onde é que Deus está? Será que Deus não vê? E o sentimento do meu coração, os meus sonhos, os meus planos? E Eliseu: calma, meu filho, caiu aonde? Caiu ali. Ah, irmãos, parece que eu estou vendo. Eliseu podia fazer qualquer coisa, ele podia simplesmente orar, ia ser tão bonito, não é, Júlia Guedes? Aí Eliseu pega um graveto, aí volta caminhando assim, sabe, à beira do rio, e faz. Você não tem ideia de quantos comentários eu li na minha vida para entender por que foi que ele pegou esse graveto. Eu queria que alguém me dissesse o que, teologicamente falando, está por trás desse graveto. Até que de repente me ocorreu que Eliseu, na verdade, podia estar fazendo a mesma coisa que ele pediu para o discípulo fazer. Dito de outra forma, Eliseu perguntou para o rapaz: onde foi que caiu? E o rapaz disse: caiu aqui. Agora era Eliseu que estava se voltando para o seu Senhor, assim como o menino fez, e dizendo para Deus: Senhor, caiu aqui, eu vou mostrar ao Senhor, foi justamente aqui. E Deus assentado num alto e sublime trono dizendo: e foi, Eliseu? Então manda o menino pegar. E o machado? Você consegue imaginar um machado flutuando?
E eu perguntei para Deus: Senhor, como eu posso trazer isso para a minha vida? E no meu coração eu senti como se o meu Deus estivesse dizendo: joga o graveto e deixa o milagre comigo. Diz onde dói. Diz onde é que se encontra o impossível. Fala para mim, qual é a necessidade? Porque quando você está diante do impossível, apontar, jogar um graveto, chorar, se desesperar, vai mudar alguma coisa? A impossibilidade vai permanecer lá. Então mostra para Ele. Mostra para Ele qual a tua necessidade. Se você tiver força ainda de jogar um graveto, joga, mostra para Ele: é ali, Senhor. Se você só tiver força de apontar, levanta o dedo na altura que você puder e diz para Deus onde dói. E se você não puder fazer nada, Ele consegue interceder por você com gemidos inexprimíveis. E o milagre poderá acontecer para a glória de Deus. A graça de Deus estava os visitando, o problema estava sendo resolvido e o nome do Senhor estava sendo glorificado. É dessa forma que as coisas podem acontecer ainda nos dias atuais, irmãos. Quando nós jogamos os nossos gravetos do impossível, os nossos gravetos do desconhecido, os nossos gravetos da falta de força e esperança, dizendo: Senhor, é tudo que eu posso fazer. Caiu ali. E um milagre extraordinário acontece. Ao longo da história, muitos outros gravetos foram usados por Deus. Servos que só conseguiam dizer para Deus que havia uma necessidade. E Deus fazia com que o extraordinário acontecesse. Deus fez coisas extraordinárias quebrando botijas. Deus fez coisas extraordinárias com o orvalho. O senhor dizia: o senhor quer fazer um milagre? Eu vou colocar essa esponja aqui, quero que só tenha água nela. Meu Deus, não faz sentido nenhum, irmãos. Aí só tinha água na esponja. Aí depois ele falou: eu quero ver se o milagre acontece de maneira diversa. Eu quero que tenha água em todo lugar. Eu não quero que tenha na esponja. Outros pegam uma vara de amendoeira. Alguns outros um cajaco seco, que já havia sido cortado há tanto tempo, que era manuseado há tantos e tantos anos. E de repente ele floresce. Você percebe? Não tem a ver com aquilo que você tem na mão. Tem a ver com quem você se relaciona. Tem a ver com quem você está mostrando onde dói. Tem a ver com a graça de Deus atuando para fazer milagres extraordinários. E esse Deus não mudou. Deus não mudou. Ele ainda é capaz de fazer o sobrenatural em nossa vida, vencer as impossibilidades que estão diante de nós. Basta que, assim como Eliseu, você joga o seu graveto. Mas não esqueça, você precisa planejar. Você precisa traçar suas estratégias. Você precisa orar. Você precisa depender. E se mesmo com tudo isso o machado achar de cair no rio, não se desespere não. Deus vai estar lá para fazer um novo milagre. E assim será, até que finalmente Ele retorne para nos buscar. Amém, meus irmãos? Eu gostaria de cantar mais uma canção com vocês nesse momento. Eu convido os nossos irmãos do louvor. Nós temos bastante tempo ainda. Nós vamos louvar a Deus. Nós vamos agradecer a Deus pelos seus preciosos feitos. E enquanto o louvor se posiciona aqui, eu gostaria de fazer as minhas aplicações e nós oramos. A primeira delas: todo organismo vivo cresce naturalmente. Aquele seminário estava crescendo porque aquele seminário estava vivo. A nossa igreja, pela graça do Senhor, cresce porque a nossa igreja, graças a Deus, é uma igreja viva. Que tudo isso aconteça, que a nossa igreja cresça, se assim Deus permitir, com planejamento, com estratégias, com poder do alto e com dependência de Deus. Que você cresça e prospere na sua área. Que você cresça e prospere educacionalmente, profissionalmente, emocionalmente, em todas as áreas. Mas que você cresça com planejamento, com estratégias, com poder do alto e sobretudo com dependência de Deus. Em segundo lugar, escolha bem as pessoas que estarão ao seu lado. O fato daqueles seminaristas terem levado Eliseu com eles fez toda a diferença. Já pensou se fosse Balaão? Ele ia dizer: eu até falo com Deus, mas quanto é? Que o Senhor possa nos conceder pessoas amadas para dividir o fardo da caminhada conosco. Pessoas com as quais nós possamos contar. E finalmente, irmãos, em terceiro lugar, e isso eu digo muito mais para mim, sabe, irmãos? Porque Deus conhece o meu coração.
Dê lugar ao extraordinário na sua vida. Dê lugar para que Deus possa fazer milagres na sua vida. Eu fazia essa aplicação e eu dizia para mim no meu coração: trabalhe o meu coração, Senhor, para que eu possa crer um pouco mais. Eu até creio, irmãos, mas eu tenho que fazer uma forcinha às vezes, sabe? Às vezes as muitas letras me fazem delirar, mas o meu Deus está lá. E Ele sabe que Ele pode fazer apesar de mim. E eu posso glorificá-lo, dizendo para Ele que, puxa vida, Senhor, está vendo aí? Não é que era um milagre mesmo? Glória a Deus. Deus é extraordinário, irmãos. E Ele ainda faz milagres. Amém?